Olá, para onde será que o Brasil está caminhando, hein? E mais importante, quais são os maiores perigos que a gente tem no nosso horizonte? Hoje, a gente vai mergulhar num documento oficial para entender exatamente isso. Vamos dar uma olhada nas futuras ameaças que o Brasil vai encarar, e tudo isso segundo a própria agência de inteligência do país. A pergunta de US$ 1 milhão é essa aqui. E não se trata de achismo, de especulação. A gente está falando de uma análise bem estratégica sobre o que pode de fato impactar a segurança do país e de toda a população nos próximos anos. E o nosso guia para essa conversa é justamente o relatório Desafios de Inteligência 2026, que foi preparado pela ABIN. Ele dá para a gente uma visão, uma visão de dentro sobre os riscos que o Brasil precisa ficar de olho. Então, vamos lá. Primeiro, para entender os desafios aqui dentro do Brasil, a gente precisa olhar para fora. O relatório da ABIN aponta para 3 transições gigantescas, globais mesmo, que estão remodelando o planeta. A climática, a demográfica e, claro, a tecnológica. Bom, a primeira transição é a climática, e esse número aí é o grande marco. Em 2024, o mundo cruzou oficialmente o limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius. Ou seja, não é mais uma projeção, uma coisa lá do futuro, é a nossa realidade agora, e isso inaugura uma era completamente nova de risco climático. E o que esse número significa na prática? Significa isso aqui. Imagens como essa, do Tuiuiu, lá no Pantanal, cercado por incêndios. Isso mostra um impacto real, devastador dessa crise. É a conexão direta entre um dado global e a destruição de um dos nossos biomas. Agora, olha que interessante esse paradoxo. O Brasil está lutando ao mesmo tempo contra extremos totalmente opostos. De um lado, a Amazônia enfrentando a pior seca desde 1954. Do outro, o sul do país sofrendo com inundações que foram catastróficas. É como se a gente estivesse numa guerra em 2 frentes climáticas diferentes. E qual o custo disso tudo? Bom, o Banco Mundial estima que esses eventos extremos já custam para o Brasil, em média, 13 bilhões de reais por ano. Um número que, de repente, transforma a ameaça climática em algo bem concreto, que dói no bolso. A segunda grande transição é a demográfica. Basicamente, o mundo está se dividindo em 2. De um lado, o chamado Norte Global, que está envelhecendo super rápido, com cada vez menos gente para trabalhar. Do outro, o Sul Global, com crescimento populacional enorme, que com certeza vai redesenhar o mapa do poder mundial. E o Brasil? Onde fica nisso? Então o país vive um paradoxo próprio. A nossa taxa de fecundidade, por exemplo, despencou. A população está envelhecendo mais rápido que a de muito país desenvolvido por aí. E, ao mesmo tempo, a gente se tornou um ponto central para fluxos de migração aqui da região. É um cenário bem único e, para ser sincero, bem complexo. E, por último, a terceira transição, a tecnológica. A corrida por tecnologias como inteligência artificial, computação quântica, isso não é mais só sobre inovação, Hoje, essa corrida é o principal campo de batalha na disputa geopolítica entre as grandes potências mundiais. Pois é, essas 3 transições juntas estão redesenhando o poder global. Elas estão alimentando uma reordenação completa das relações internacionais. O relatório da ABIN usa um termo bem específico para descrever o momento atual: multipolaridade desequilibrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela ordem antiga, que era liderada pelos Estados Unidos, está se desfazendo. E o que está surgindo no lugar é um ambiente instável, fragmentado e com muito mais competição. E esse número aqui ajuda a gente a ter uma ideia do nível de tensão. Em 2024, os gastos militares no mundo todo bateram um recorde de 2,7 trilhões de dólares. É um sinal claríssimo de que a instabilidade e a desconfiança estão em alta. E para o Brasil, essa competição global não é uma coisa distante. Ela acontece aqui, bem do nosso lado, na América do Sul. As potências mundiais estão disputando o acesso aos nossos vastos recursos estratégicos de lítio a petróleo. E isso coloca o Brasil bem no centro dessa nova disputa geopolítica. Ok, com todo esse cenário global e geopolítico em mente, vamos agora focar nos 5 desafios de inteligência que a ABIN identificou como sendo os mais críticos para o Brasil em 2026. O relatório destaca 5 pontos principais. Primeiro, a segurança do nosso processo eleitoral, que está ameaçado pela desinformação e por ataques à confiança nas instituições. Segundo, a transição urgente para a chamada criptografia pós-quântica, para proteger segredos nacionais da computação do futuro. Terceiro, o surgimento de ataques cibernéticos autônomos movidos por inteligência artificial, que operam numa velocidade e complexidade que a gente nunca viu. O quarto desafio é a reconfiguração das cadeias de suprimentos globais, onde o Brasil precisa garantir o seu espaço. E, por fim, o quinto,
A nossa vulnerabilidade por depender de tecnologias estrangeiras em setores críticos. Vamos entrar em mais detalhes nos mais urgentes. O primeiro grande desafio, então, é proteger as eleições de 2026. E a ameaça aqui não é só um ataque técnico às urnas, viu? É uma campanha sistemática para deslegitimar as instituições e que agora está potencializada por armas novas, como deepfakes e desinformação em massa criada por IA. O segundo desafio parece coisa de filme de ficção científica, mas é muito, muito real. Com a chegada dos computadores quânticos, toda a segurança digital que a gente tem hoje pode virar pó. A criptografia pós-quântica, ou PQC, é basicamente a nova corrida armamentista para criar códigos que nem mesmo essas supermáquinas consigam quebrar. A urgência é tanta que o relatório usa essa expressão, apocalipse quântico. E a ameaça não é só para o futuro, não. Adversários já podem estar coletando dados criptografados hoje, agora, para decifrar tudo assim que tiverem um computador quântico funcional. Imagina só, segredos de Estado, militares, diplomáticos, tudo em risco. E o terceiro desafio é a evolução da guerra cibernética. A inteligência artificial não é mais só uma ferramenta para hackers. Ela está se tornando o próprio hacker, um agente autônomo, capaz de planejar e executar ataques sem precisar de um ser humano. Isso se liga diretamente com o quinto desafio, que é a dependência tecnológica. Confiar em infraestruturas, redes e softwares estrangeiros em setores essenciais como energia e finanças cria uma brecha, uma vulnerabilidade estratégica que pode ser explorada por esses novos ataques autônomos. Então, diante de tudo isso, para que serve um relatório como esse? Por que a agência de inteligência de um país decide tornar públicos os seus maiores desafios? A resposta está aqui, nessa citação do próprio documento. Numa democracia, a segurança não é uma tarefa só do governo. O papel da inteligência também é o de criar um ambiente em que a sociedade possa conhecer e debater as ameaças, para que a gente possa construir, juntos, uma nação mais segura e mais resiliente. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Diante de desafios tão complexos que vão de mudança climática a uma guerra quântica, qual passa a ser o papel de cada cidadão, de uma cidadania bem informada, na construção da segurança do futuro? A resposta talvez comece exatamente com o que a gente fez aqui hoje: buscar entender.